A inflação russa desacelerou ligeiramente em setembro, pela primeira vez em 3 meses, chegando a 15,7% em relação ao ano anterior. O que isso significa para a economia? Meu convidado de hoje é Dmitry Dolgin, analista sênior do Alfa Bank. Dmitry, os dados mostraram que o setor de serviços da Rússia se expandiu confiante que as perspectivas de negócios continuarão melhorando, embora as condições de negócios permaneçam desafiadoras. Quais são as principais alavancas para esse crescimento? Essa é uma tendência que deve se manter? Em relação aos números de serviços, eles me dizem que os prestadores de serviços locais atualmente estão se beneficiando com o efeito da substituição de importações. O problema é que, por causa da desvalorização de 40% do rublo que tivemos no ano passado, os russos vão gastar aproximadamente 20 bilhões de dólares a menos em viagens ao exterior, de acordo com nossas estimativas, este ano em comparação ao ano anterior. Esse dinheiro está provavelmente fadado a ser gasto localmente. Obviamente, um prestador de serviços local, como os setores de hotelaria, turismo local, entretenimento em geral e restaurantes, serão beneficiados com esse efeito. Aparentemente, isso é o que estamos vendo, e é provável que esse efeito ocorra este ano e até que vejamos algum sinal de melhoria substancial nos salários em termos de dólares, o que permitiria que os russos retomassem suas viagens ao exterior como faziam antes de 2014. Agora, apesar do crescimento positivo do setor de serviços, o Banco Mundial rebaixou as perspectivas econômicas da Rússia, dizendo que a economia pode encolher em até 4,3% este ano e que a Rússia precisa de reformas estruturais. O que os formuladores de política russos estão fazendo para confrontar os desafios que a economia está enfrentando? Independentemente da queda real que veremos este ano, por exemplo, nossas expectativas não são tão negativas quanto as do Banco Mundial. Prevemos uma queda de 3,5% do PIB este ano. Concordamos com o Banco Mundial que as razões para a tendência da queda do PIB não são apenas cíclicas, mas também estruturais. O problema para os formuladores de política é que as ferramentas para lidar com os fatores cíclicos e estruturais são diferentes. E, às vezes, elas são completamente opostas. Por exemplo, quando falamos da desaceleração cíclica, uma parte da desaceleração deve ser tratada como uma política orçamental mais generosa, ou afrouxamento em termos de política monetária. No entanto, ao mesmo tempo, as restrições estruturais sugerem que, por outro lado, os formuladores de política devam abordar essa situação com uma política monetária mais apertada, e provavelmente uma política de orçamento ainda mais apertada a fim de reduzir a inflação. Parece que os formuladores de política estão em uma enrascada e até agora não vimos qualquer sinal de que o governo será capaz de sair dessa. Como resultado, nós não vemos qualquer decisão política substancial sendo tomada em breve. E é por isso que a perspectiva geral para o crescimento do PIB a médio prazo e até mesmo a longo prazo continua a ser pouco animadora. Os preços ao consumidor subiram 15,7% em setembro, em comparação com o ano anterior, após o crescimento de 15,8% em agosto. O Banco Central planeja baixar a inflação para 4% nos próximos 2 anos. Estamos vendo um indício disso na leitura mais recente? O que você acha desse número? O número em si, 15,7%, representa uma ligeira melhora em comparação aos 15,8% do mês anterior. Ele sugere que o efeito inflacionário da última desvalorização do rublo, que aconteceu em julho e agosto, está passando gradualmente aos preços locais e está quase no fim. Isso significa que a taxa de inflação anual deve definitivamente desacelerar. E até o final do ano devemos ficar em 12% de crescimento ano a ano. Em meados de 2016, há uma possibilidade de que a inflação esteja inferior a 10%, ou mesmo em cerca de 7% a 8%. Mas ainda assim vai estar 2 vezes maior do que a meta do BCR.
O equilíbrio interno dos riscos inflacionários sugere que, para prosseguir com as metas de inflação, o Banco Central tem que permanecer cauteloso em relação à redução da taxa de juros. É por isso que acreditamos que o Banco Central deve manter a taxa de juros no nível atual de 11%, pelo menos até este fim de ano e provavelmente por um período ainda maior. Esse foi Dimitri Dolgen. Para mais informações e análises como essa, fique ligado na Dukascop TV. Até mais!